Bom dia a todos. Obrigado, Carley, aí pela oportunidade. É uma primeira fala, depois da criação aí da delegacia. Vocês vão entender que não houve a criação de uma delegacia, mas sim um acúmulo de atribuição. Vou explicar para vocês como isso funciona, como vai funcionar no nosso dia a dia. Vou explicar um pouco sobre a gerência de combate ao crime organizado, quais são as nossas atribuições lá, e aí depois a gente entra mais especificamente nas cargas. Então a gerência tem a atribuição de investigar os crimes de sequestro e extorsão mediante sequestro, através da sua divisão de antissequestro, que a gente tem dentro da unidade. Graças a Deus, a gente praticamente não vê mais esse tipo de crime acontecer. Não pode se falar muito, que a gente sabe que quando a gente fala, né, dá muito azar. Mas acho que o último foi, se eu não me engano, 2018, 2019. Infelizmente, inclusive, na ação lá, a gerência na época conseguiu estourar o cativeiro, libertar a vítima, mas um dos nossos investigadores foi baleado, né, e ficou paraplégico. Temos, então, o combate ao crime organizado em si, facções criminosas, né, Comando Vermelho, o PCC. Temos algumas facções que estão surgindo ali no norte do estado. E as investigações especiais, que é onde a gente vai trabalhar aqui com a divisão de cargas. E o núcleo de inteligência da unidade. A gente tem um núcleo próprio lá na delegacia. Então aqui começamos a falar da atribuição de cargas. Foi uma lei complementar 691, de 1º de junho de 2021, de autoria aí do deputado Max Russi, esteve aqui ontem, falando sobre a criação dessa delegacia, mas a gerência já existe há muitos anos, então foi instituído, foi atribuído aí mais essa tipificação, essa investigação. A divisão de investigações especiais terá por atribuição investigar o furto, roubo e crimes conexos direcionados a banco. Então, todo roubo e furto a banco também cabe à gerência de combate ao crime organizado investigar, exceto Caixa Econômica Federal, né, por óbvio, os caixas eletrônicos, defensivos agrícolas, que o Dr. Gustavo Godoy vai apresentar, vai falar um pouco sobre esse trabalho depois, e as cargas transportadas em via terrestre, fluviais e aéreas. E aqui contando com o apoio logístico e operacional da unidade onde ocorreu o fato. Isso aqui é de suma importância para a nossa unidade, que veio o Conselho Superior da Polícia Civil e regulamentou essa matéria para que nem todas as investigações, todos os boletins de ocorrência registrados no estado, por exemplo, temos um roubo lá em Alta Floresta. Esse boletim de ocorrência não obrigatoriamente, necessariamente, vem para a gerência para nós investigarmos esse roubo simples que aconteceu lá em Alta Floresta. Então, as investigações da gerência são as chamadas investigações de alta complexidade e quando tem envolvimento de organizações criminosas. Como o Carley disse, a gerência ela vai recepcionar informações de roubos e furtos de cargas que está acontecendo no estado. Esse boletim de ocorrência registrado em Alta Floresta, ele vai ser comunicado para a gerência, e aí sim nós vamos ter um panorama do que está acontecendo no estado e identificar possíveis quadrilhas ou organizações criminosas que estão agindo em determinada região. E aí sim nós vamos atuar. Vou mostrar um número para vocês, foi até mostrado ontem, que é praticamente humanamente impossível a gerência suportar, recepcionar todas as ocorrências de roubo e furto de carga do estado. Uma sugestão, Carley, talvez os políticos falarem por último, né, da próxima vez, para eles ouvirem nossos anseios e dificuldades, mas não querem, né? E se sentir cobrados, né? Nossa unidade é recém-criada, a nossa divisão é recém-criada, mas temos 4 investigadores, né, para cuidar da delegacia de roubo de cargas do estado. Então,
Não tem como funcionar uma delegacia com 4 investigadores, né? E recepcionar todos esses boletins de ocorrência. Enfim, então a Polícia Civil regulamentou a nossa atuação em roubo de carga, que vai tratar dessa investigação de alta complexidade quando envolver organizações criminosas. Então, por exemplo, temos um roubo aqui em Rondonópolis, a delegacia DERF vai investigar esse roubo, né, e identifica a autoria, materialidade, padrão, e vai comunicar para nós. Se registra 5, 10 roubos, né, a gente identifica essa organização criminosa agindo em Rondonópolis, aí sim será avocado esses boletins de ocorrência ou os inquéritos policiais que tenham sido instaurados, e nós vamos trabalhar, então, em cima dessa organização criminosa que está agindo aqui em Rondonópolis. Aqui está um panorama do número de registros de ocorrências, né, de roubo, furto e saque de cargas. A gente vê aí um crescimento exponencial, realmente preocupante, mas temos ciência e sabemos do que está acontecendo e qual a problemática que a gente está enfrentando. Então, tivemos 264 em 2019, 243 em 2020 e 571 em 2021. A gente sabe do valor que agora está a soja, por exemplo, o fertilizante, a gente já ouviu aqui as palestras anteriores, e eu acho que esse número, pelo menos esse ano, ele não tende a diminuir, né? Porque a gente vê que os registros de boletim de ocorrência estão aumentando, justamente por esse valor agregado aí das cargas, seja elas qual for. Daqui um levantamento, uma estatística, e a gente tem realmente Rondonópolis como o calcanhar de Aquiles aí dos registros de roubo, furto e saque de carga. Então, roubo foram 83, furto 67 e saque 18. Isso aqui é o observatório da Secretaria de Segurança Pública que faz essa estatística. Então, ontem, se eu não me engano, eu ouvi que essa estatística ela é feita através de registro de BO. Então, por exemplo, ocorreu um crime em Campo Verde, o cara vem e registra o BO aqui em Rondonópolis e é contabilizado na estatística. Não é assim que acontece. Então, isso aqui retrata realmente as ocorrências ocorridas, né, em Rondonópolis. Porque a estatística leva em consideração o local do fato e não o local do registro da ocorrência. Tá certo? Então, precisamos enfrentar essa dificuldade aqui em Rondonópolis e estamos fazendo isso e os senhores verão aí, talvez nos próximos dias ou nos próximos meses. Aqui está um mapa, né, das regiões de maior incidência, que representa aquele gráfico anterior. Então, a gente vê ali Rondonópolis, né? A gente vê Rondonópolis em vermelho, e Várzea Grande também é uma problemática que a gente tem no eixo ali entre Rosário, Jangada, Barra do Bugres. Está tendo muita ocorrência de roubo de cargas aí, naquela modalidade aranha, né? O caminhão sobe, passa devagar, diminui a velocidade para passar na lombada, ou em alguma região de serra, o cara escala a carreta, vai e trava, corta as mangueiras do freio, trava os pneus e aí aborda o caminhão. Que outro mapa? Esse é o mapa do furto. Mais uma vez a gente vê ali Rondonópolis, com uma área bem escura. O que a GCCO, que a Polícia Civil já vem fazendo para o combate a esses roubos e furtos de carga? Já no ano passado, a gente conseguiu em deflagrar a Operação Safra. A gente pretende que esse nome Safra aí seja eternizado, né? Os senhores verão muito esse nome de Operação Safra, deflagrado pela Polícia Civil, pela GCCO. Então, já no final do ano, a lei é de junho, né? A lei complementar é de junho, e já no final do ano a gente conseguiu deflagrar essa Operação Safra, em apoio à delegacia de Paranatinga. Justamente com o que eu tinha falado aqui. Paranatinga começou a investigar, identificar ocorrências de roubo e furto de cargas,
viu que tinha ramificação em Primavera do Leste, Sorriso, e identificou que os ladrões, os autores do fato, eram de São Paulo. Não tinham perna, não tinham condições de prosseguir com a investigação, eles tinham um investigador para cuidar disso, foram até nós, e aí então assumimos a investigação com o nosso núcleo de inteligência. A investigação, a análise criminal já estava praticamente toda feita, precisava realmente amarrar as condutas, e aí nosso núcleo de inteligência entrou em cena, e realmente foi uma brilhante operação, com 31 ordens judiciais, aí, foram 13 prisões, 16 buscas e 12 caminhões apreendidos. Essa é uma nova forma de atuação da Polícia Civil. É uma mudança de fase, realmente, que a Polícia Civil ela precisa fazer. Antigamente a gente investigava para prender. O objetivo do policial, da Polícia Civil, das polícias em si, era prender. Identifica a autoria, tem materialidade, pede prisão e prende e acabou. Hoje a gente não pode mais trabalhar dessa forma. A gente precisa identificar o poderio financeiro dessas organizações criminosas, dessas associações criminosas, e descapitalizar esse pessoal, né? E aqui foi feito. Foram 12 caminhões apreendidos. E esses caminhões hoje estão apreendidos e estão à disposição dessas vítimas num futuro leilão judicial para que elas sejam ressarcidas. Então, esse é o principal objetivo da Polícia Civil hoje na atuação de roubo e furto de carga. Nós precisamos ressarcir o prejuízo dessas vítimas, né? A gente sabe que a gente não consegue mais devolver, por exemplo, a soja, né, que foi furtada, foi roubada, desviada. Mas nós vamos conseguir, sim, identificar o patrimônio dessa organização criminosa, dessa quadrilha, e fazer o sequestro ou o arresto desses bens, e aí sim devolver às vítimas, através do leilão judicial. Aqui foi uma ação feita em Rondonópolis também, o ano passado, uma carga aí avaliada em 300 mil, no caso mais de uma carga, né? Aqui foi um desmanche lá em Cuiabá, diversos veículos, as placas que eles usavam para fazer os desvios de carga, eles trocavam as placas dos caminhões, algumas dessas placas é de veículos roubados. Aqui uma carga de feijão, conseguimos recuperar 50 toneladas aí da carga de feijão, avaliada em 250 mil reais, e o caminhão foi apreendido. Esse caminhão também vai possivelmente a leilão. Aqui mais uma vez, uma recuperação de caminhão e carga. Esse aqui é uma vítima aqui de Rondonópolis, inclusive, nos procurou, e aí conseguimos recuperar o bem, o caminhão e o conjunto avaliado em 600 mil e a carga de soja em 160 mil. Nós estamos tendo uma problemática enorme sobre desvio de carga. Hoje as quadrilhas elas estão especializadas em desviar a carga com a participação do motorista. O motorista hoje está ganhando 25 mil reais por carga desviada, no caso uma carga de soja, né? Então, são inúmeras ocorrências sendo registradas nesse sentido. Tem motorista aí que consegue fazer 6 desvios de carga, praticamente em uma semana, sem ser descoberto. A forma com que é comunicado, por exemplo, o cara carrega ali nas fazendas na região de Sorriso, com destino a Miritituba, né? Ele carrega em Sorriso e vem desviar a carga aqui em Cuiabá. Até a empresa transportadora descobrir que ele não foi a Miritituba, ele já conseguiu fazer de 4 a 6 desvios de carga nessa modalidade. Contabiliza aí 25 mil reais cada carga. Então está muito vantajoso hoje para o motorista fazer esse tipo de desvio. E desvio na cara dura mesmo. Talvez falsifique um ticket de descarga, lá, o ticket de Miritituba, mas temos ocorrências que o cara desaparece mesmo, não atende mais telefone e acabou, né? E recebendo 25 mil reais em dinheiro, né?
Então, realmente está muito vantajoso, atrativo para os motoristas. Outra problemática que a gente tem é a facilidade da receptação dessa carga de soja, né? A gente está em contato com a Cefaz, e aí eles nomeiam algumas empresas aí de empresas noteiras. A empresa só existe para emitir nota, né? E aí é justamente essa empresa que emite nota da carga desviada, furtada ou roubada. A empresa não tem 1 grão de soja, né, no seu silo ou no seu barracão, né? Mas está emitindo nota, emite nota, e são essas cargas aí desviadas. Antes o receptador, ou o autor de um roubo e do furto, vendia uma carga sem nota a 30 mil reais, 40 mil reais. Hoje ele vende essa mesma carga praticamente com preço de mercado. Então uma carga hoje está valendo 150, 160 mil reais, ele emite uma nota no valor de 140, 145 mil reais. Já identificamos, já pegamos notas nesses valores. Então, a atratividade do mercado hoje realmente dificulta e a faz aumentar esses registros criminais. Aqui mais uma carga de óleo, outro caminhão recuperado. Mais uma vez, fruto do nosso trabalho de reunir, de ser uma agência central, de reunir informações dessas ocorrências de furto. Ocorreu aqui na Operação Piratas do Agro, que foi cumprida aqui em Rondonópolis. Isso aqui é uma organização criminosa responsável por furto de fertilizante. Eles adquiriram esse caminhão Munk, aquele caminhão Munk à direita lá, no dia 1º de setembro de 2021. A partir daí, começou a ter registros de furto de fertilizante. Os caras, com esse polo aqui, ó, eles percorriam as fazendas no meio norte, Sorriso, Nova Mutum, identificamos que eles fizeram Pedra Preta, fizeram Itiquira. Então, com esse polo aí, eles percorriam as fazendas, identificavam onde os fertilizantes estavam depositados. Eles ficam depositados em bags, né, em meio às fazendas, para fazer a distribuição depois. E aí os caras identificavam esses bags na fazenda, vinham com o caminhão Munk, vinham com 2 carretas, içavam os bags sobre as carretas, cortavam o fundo do saco, e aí o fertilizante caía a granel nas carretas, e eles transportavam. Fazia isso na madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então ninguém via, nenhum funcionário percebia. Só chegava no outro dia para trabalhar, os bags estavam todos cortados lá no meio da fazenda, e o fertilizante tinha sido furtado. Então eles fizeram ao menos 8, que a gente tem ciência, pelo menos 8 furtos desse. Então um prejuízo aí milionário, né? Deflagramos essa operação, prendemos 4, e aí recuperamos, apreendemos o Munk, apreendemos a carreta, apreendemos todos esses veículos, apreendemos certa quantia em dinheiro, e mais uma vez esses bens estão à disposição da justiça para mais uma vez serem levados a leilão e aí a gente ressarcir o prejuízo a essas vítimas. Aqui é só um balanço do trabalho da gerência, o ano de 2021. Então, conseguimos prender 165 pessoas, 3 toneladas de explosivo, 140 toneladas de carga, essas cargas diversas. Defensivos agrícolas foram 19 toneladas, armas de fogo 35, veículos 77, mais de 600 mil reais em dinheiro apreendido, imóveis sequestrados, bloqueios em contas bancárias 12 milhões e 9 toneladas em drogas. Tem transportador aqui? Alguma empresa que transporta carga? Porque a gente recebeu alguns parceiros lá, Carley, e aí eles falaram para a gente do receio e da dificuldade em registrar boletim de ocorrência, né? Então, o medo de uma ação trabalhista, do motorista, essa coisa toda, e a gente sabe que é uma realidade, né? O cara, quando é vagabundo, nasce para ser vagabundo, ele vai ser vagabundo. E tenta tirar dinheiro de todo jeito das empresas. Então, aqui fiz uma relação das informações que nós precisamos, em específico a desvio de carga, né?
que é importante para a investigação e para darmos início ao trabalho de investigação. Então, a gente precisa da data do fato e do local do fato. Onde carregou e quando carregou. Né? Isso é primordial, porque é a partir daí que nós vamos ter a fixação da atribuição ou da investigação ou da competência para processar e julgar o feito. Então, a gente precisa saber onde foi carregado. A empresa Mage de Cuiabá fez um carregamento lá em Sorriso. Não é em Cuiabá a atribuição. O carregamento foi feito em Sorriso, numa fazenda localizada em Sorriso. Então, é lá que é a atribuição para investigar ou para processar o feito judicialmente. O destino da carga, aí é para uma questão de investigação, para a gente fazer esse levantamento, para identificar qual o número de ocorrências está tendo em relação a carregamento e descarregamento, o destino que eles estão utilizando, né? A natureza, quantidade e valor da carga. A gente vê que alguns dados eles podem estar reunidos, por exemplo, na nota fiscal, na CTI, na CTE, mas são dados relevantes para a hora do registro do boletim de ocorrência e fazer constar esses dados no momento da lavratura do BO. Então, vocês levem esses documentos no momento do registro da ocorrência, para que o investigador, o policial civil, o registrador lá, conste esses dados no BO. Os dados do veículo que foi transportado, identificado o desvio, os dados pessoais e qualificação do motorista, a juntada da CTE, nota fiscal. Se tiver já acesso ao ticket de carregamento ou de descarga, sejam eles verdadeiros ou falsos, já é de extrema importância juntar isso ali no momento da lavratura do BO, né? E outros documentos disponíveis que vocês tiverem. Quanto mais informação vocês nos trazerem, melhor para a nossa investigação. E aí a dúvida é sobre a natureza do crime. É furto, é apropriação, é roubo, né? Isso aí o investigador ele já tem um certo conhecimento de tipificar isso, se é furto, se é roubo, se é apropriação. Só existe uma confusão ali do que é furto, do que é apropriação. Mas isso, mais uma vez, o observatório lá da Secretaria de Segurança Pública está fazendo essa análise criminal e está conseguindo corrigir essas incorreções. E aí, onde eu coloco o motorista? Ele é suspeito, ele desviou a carga, ele é vítima do roubo, né, ele é uma testemunha. Para nós, Polícia Civil, não interessa muito a qualificação, a inserção do motorista como suspeito, vítima, né, ou autor. Então, para vocês se resguardarem, podemos eleger aqui, vocês sempre colocarem o motorista como testemunha. Né? O que precisa ser feito é que esse motorista seja identificado em alguma dessas modalidades, suspeito, testemunha ou vítima. O que não pode ocorrer e que nos dificulta muito a nossa análise criminal é o nome do motorista vir na narrativa do boletim de ocorrência. Isso dificulta muito a gente encontrar boletim de ocorrência registrado em nome de determinado motorista. Aí nós temos que fazer à mão análise de BO por BO. Agora, se ele vier, por exemplo, no campo ali de testemunha, eu vou digitar o nome dele no nosso programa, vai gerar todos os BOs que foram registrados no nome daquele motorista. Aí a tipificação e o enquadramento é a gente quem faz. Né? Eu vou ler a narrativa do fato e falo, pô, esse cara está envolvido no desvio da carga. Então, isso cabe a nós fazermos através da nossa investigação. Tá joia? Então, era esse recado que eu queria deixar para vocês. Reúnam todos os elementos de informação, todas as provas que vocês tiverem. Bom dia, Rafael Gonçalves, advogado também aqui da associação. Só para não ficar dúvida com relação aos boletins de ocorrência, na pandemia, sabemos que muitas delegacias estavam instruindo a serem feitas na modalidade online. E aí nós temos, inclusive, até para poder seguir a parte fática a gente consegue. Agora, entregar essa documentação, se seria importante nós procurarmos alguma delegacia, entregar para o delegado responsável, qual que é a orientação que você nos passa com relação
a essa documentação, até para também vocês terem conhecimento, de fato. Tá. Hoje a gente trabalha, hoje temos o inquérito policial eletrônico, então tudo é de forma eletrônica e digital. Então, ainda que vocês venham e entregam fisicamente um documento para nós vamos digitalizar isso e colocar no nosso sistema. Então, esses documentos, eu disse entregar, talvez você está indo lá, registrar o BO, você já pode entregar. Já que teve essa dificuldade, pode ser digitalizado esses documentos e encaminhados no e-mail, por exemplo, da delegacia de roubos e furtos aqui da DERF, se for registrado aqui, da primeira delegacia, pode ser feito dessa forma, né? Ou também no e-mail da Gerência de Combate ao Crime Organizado, que, mais uma vez, está recepcionando essas informações, e aí sim nós vamos dar o encaminhamento. Identificamos aí que não é uma organização e o local do fato, então encaminhamos a cópia aí para a delegacia, para a DERF, onde o fato aconteceu, né? Então, o e-mail da GCCO é gcco@pjc.mt.gov.br. Então é isso, senhores, que eu gostaria de falar, né? Sabemos da problemática do roubo e furto de cargas, tanto é que estamos aqui para resolver, para combater essas quadrilhas que estão agindo aí no Estado, né? E eu acredito que colheremos bons frutos desse trabalho. Peço a compreensão de todos. A nossa atividade de investigação, principalmente no âmbito de organizações criminosas, ela demanda tempo, muito trabalho, muito conhecimento, né, para fazermos aí um arresto, um sequestro de bens. Não é do dia para a noite, né? Nós precisamos colher muitas provas, precisamos demonstrar muita autoria, muita materialidade para o juiz entender que esse é o caminho, né? Também a gente vê que os juízes têm uma certa dificuldade em sequestrar bens, né, valores, principalmente de esses juízes do interior, né? A gente tem a 7ª Vara, eu trabalho com o GAECO lá, que realiza, a 7ª Vara faz isso diuturnamente, mas ainda os juízes do interior têm uma certa resistência para fazer isso. Mas acho que com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, vai ser possível. Um exemplo da demora e da dificuldade que a gente tem uma carga bancária hoje. A gente inicia uma investigação e solicita uma carga bancária. É o afastamento do sigilo bancário hoje para o juiz. Da decisão para essa carga bancária chegar em nossas mãos é no mínimo 6 meses. Então vamos fazer uma investigação e vamos afastar o sigilo bancário da empresa noteira X que está receptando carga, desviando carga, facilitando. Eu tenho que fazer um trabalho de investigação, provar que aquela empresa X está envolvida na organização criminosa, representar pelo afastamento do sigilo bancário, o juiz decidir, depois que ele decidir, ele vai mandar isso para o Banco Central, e depois, no mínimo, 6 meses, o Banco Central vai devolver essa carga bancária. E aí sim que nós vamos passar a analisar todos esses dados. Então, assim, isso não nos desestimula, não há um desestímulo nesse trabalho, jamais, mas talvez para quem está de fora, demore demais, os caras, né, não trabalham, né? A gente recebe algumas críticas nesse sentido, mas é assim que funciona, né? E cada vez mais, eu não sei o que esses juízes têm na cabeça, os STJ, STF, cada vez mais eles vêm dificultando o trabalho da atividade policial, né? Começou com análise de aparelho celular. O cara é preso em flagrante, nós precisamos de uma autorização judicial para ter acesso aos dados do aparelho celular daquele indivíduo preso. Antes a gente olhava, prendia o celular, olhava, fazia o relatório. Não, agora você precisa pedir ao juiz para ter acesso àqueles dados do aparelho celular. E a última agora que recebemos foi de tornozeleira eletrônica. Hoje os delegados, os promotores, doutor Reinaldo, não podemos ter acesso
ao monitoramento de um tornozelado, sem antes representar a um juiz falando, doutor, esse cara, um condenado, ele está cumprindo um regime semiaberto, está usando tornozeleira ou em medida cautelar, eu quero saber aonde ele percorreu em tal dia, tal horário. Tivemos diversos furtos e roubos a banco. Eu tenho que representar para o juiz, para ele me autorizar a ter acesso à tornozeleira eletrônica do indivíduo A, para mim saber se ele está envolvido nesse roubo, furto a banco. Um simples dado de tornozeleira eletrônica, né? O STJ entendeu que é dado privado, fere a intimidade e vida privada do indivíduo condenado. Isso que ele tem que prestar contas, né, à justiça mensalmente do que ele faz, deixa de fazer, tanto é que ele está monitorado. Mas não, esse dado ele é sigiloso a partir dessa decisão que tivemos. Tá? Então, realmente a gente vem encontrando algumas dificuldades, barreiras, e cabe a nós sabermos aí superá-las e combater esses criminosos cada vez mais. Só uma coisa, eu trabalho em transportadora, eu sou da Resende Transportes, queria saber se nas investigações, os senhores, vocês também chegam a transportadores, porque hoje eu tenho ciência que tem muitas transportadoras que têm conluio com esses criminosos. Em alguma parte da investigação, vocês conseguem encontrar até esses embarcadores, essas pessoas que do nosso transporte, que estão munindo esses bandidos de informações, de fotos, de número de telefone, porque, igual a gente já tivemos alguns roubos de cargas, e a gente já tem alguns padrões, né, para tá impedindo isso. Só que aí os bandidos têm as fotos, têm todas as informações que o motorista real teria, né? Então isso com certeza foi dado por alguma outra transportadora. Sem dúvida. A investigação, ela identifica aquele nicho de criminalidade que está envolvida e a carga ela precisa ser transportada, né? A carga furtada e desviada. Então, o transportador que faz esse transporte da carga furtada ou roubada, ele é identificado na investigação, sem sombra de dúvida disso. E os senhores verão aí que esse trabalho está sendo feito e verão o resultado disso, né? Ou nos próximos dias, nos próximos meses, aí, como eu disse. Tá? Não faria sentido aqui eu explicar como funciona uma investigação, né? Não seria de utilidade pública isso, a gente mais perderia do que ganharia, né, com isso, mas pode ficar tranquilo que isso está sendo feito.